Bom, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que está fervilhando aí no mundo aeronáutico, nos grupos e tal, que é essa situação triste, eu diria, e até mesmo lamentável, né, de um aeroporto como o Galeão, um aeroporto internacional cheio de história, né? Na verdade, a história do aeroporto de Galeão remonta o período da guerra já, da Segunda Guerra Mundial e tal, começa com a aviação naval, enfim. Mas aquela estrutura de um aeroporto internacional que, na verdade, hoje ele é um grande aeroporto e foi criado e foi pensado nisso, né? É interessante a gente, em janeiro, dia 20 de janeiro de 1977, inicia essa operação mais ou menos nos moldes que tem hoje o Galeão, com 3 grandes terminais, e é triste, né, a gente ver o Galeão hoje, de certa forma, em uma espécie de agonia. E aí nós vamos ver, né, por que isso está acontecendo, né? Qual é a razão de um aeroporto tão bem montado, estruturado, grande, com pistas enormes, né? Aliás, no Galeão, o Galeão com 4.000 metros ao nível do mar. Veja, uma pista extremamente grande. Você fala, não, mas outros aeroportos também têm pistas com 4.000 metros. Sim, tem, é verdade. Por exemplo, La Paz está a uma altitude de mais de 13.000 pés. Equivaleria a dizer que La Paz já está lá no nível 130. E tem uma pista, né, a principal pista tem 4.000 metros, quer dizer... Então, considerando que 4.000 metros ao nível do mar é uma pista extremamente grande, com uma largura do Galeão, tem até uma pista que é um pouco menor, 13.127, mas tem uma largura de 47 metros. A de 4.000 tem 45 metros de largura. Bom, isso para mostrar que o Galeão realmente tem com 3 terminais, tem uma ótima estrutura, inclusive muito bonito, para um aeroporto internacional, né? Então o Galeão foi construído pensando que o Rio de Janeiro seria a porta de entrada internacional, né, dos passageiros internacionais. E se observa que a partir de 2015 começa um declínio no número de passageiros, né? Aqui a gente fez uma comparação, a gente trouxe dados levantando a questão de número de passageiros. E, lógico, evidentemente, um aeroporto comercial internacional conta muito essa questão de movimento de passageiros, né? Só para ter uma ideia, né? Em 2022, o Galeão teve um movimento de 5,8 milhões de passageiros, 5,8 milhões de passageiros. Lógico, nós estamos falando em 2022, aí, lógico, evidentemente, pós-pandemia ou no final da pandemia, 5,8 milhões. O Galeão tem uma capacidade para trabalhar com 37 milhões, ou seja, o Galeão operou, né, com menos de 16% da sua capacidade já em 2022, né? Só para comparar com Guarulhos, que é outro aeroporto internacional importante no Brasil, Guarulhos, no mesmo ano de 2022, trabalhou com 34,4 milhões. Olha que diferença, né? Tendo uma capacidade de 50,5 milhões de passageiros. Então, realmente é uma diferença brutal, né? E mesmo assim, né, 68%, se eu não me engano, é a ocupação de Guarulhos. Quer dizer, Guarulhos ainda consegue, está com 68%, chegando a 70%. Isso nós estamos com dados de 2022.
Mas só em 2023, olha que coisa interessante. Se você pegar os meses de 2023, os meses de janeiro, de fevereiro, março e abril, só nesses 4 meses deste ano 2023, Guarulhos já chegou com um movimento de quase 13 milhões de passageiros. Ou seja, já dá mais que o dobro de todo o movimento anual do Galeão em 2022. Né? Bem, então realmente é bastante complicado. Né? Por exemplo, Guarulhos, São Paulo, Congonhas, né? Em 2022, em Congonhas, só Congonhas, 18 milhões de passageiros. E é óbvio que os números estão mostrando que há uma tendência forte do aumento do volume de tráfego, tanto em Congonhas quanto em Guarulhos. E, lamentavelmente, nós temos essa situação bastante complicada, né? Bastante complicada no Galeão, e aí a gente se pergunta por que isso está acontecendo, quer dizer, qual é a razão disso, se tem estrutura, o aeroporto não tem nenhum problema, essa é a questão, não há nenhum problema técnico e tal em relação ao aeroporto, mas o que acontece então? Bom, é muito interessante notar que existem alguns problemas de mobilidade, né? Isso está nos jornais e tal, tem sido muito falado aí. O prefeito do Rio de Janeiro e até mesmo o presidente, o governo federal, tem falado sobre essa questão. E parece que a visão política é que o Santos Dumont tem sufocado ou tem roubado os voos do Galeão. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Bom, então vamos ver os dados do Santos Dumont em 2022. O Santos Dumont em 2022 teve 10,1 milhões de passageiros, né? Se pegar esse movimento de 2022 e comparar com Congonhas, porque Congonhas e Santos Dumont são equivalentes nessas duas grandes metrópoles, né? Basicamente equivalentes, são aeroportos domésticos comerciais, né? Mas São Paulo, em 2022, teve 18 milhões, né? Aliás, em 19, teve até 22 milhões, isso Congonhas. Bom, em Santos Dumont, nesse período, 10 milhões, bem menor do que Congonhas. Podemos dizer que praticamente metade, o Santos Dumont teve metade. E se observa também queda no movimento também no Santos Dumont. Então a questão não é que Santos Dumont está roubando o tráfego do Galeão. Acontece que os passageiros têm diminuído fortemente no Galeão. No Santos Dumont, menos, mas também tem diminuído. E o que está acontecendo então? Então o problema não é tentar forçar os tráfegos, todo mundo está acompanhando isso, essa discussão dessa ideia de transferir os voos do Santos Dumont para o Galeão, como se isso fosse uma solução. Aliás, eu gostaria da tua opinião. Você acha que isso é solução? Essa solução política do governo, da prefeitura e do governo federal, será que isso pode ser solução para o Galeão? Né? Não, porque o Santos Dumont e tal, ok, você vai forçar. A ideia é bastante, eu diria, inusitada, né? Ou interessante, vamos dizer assim. O que querem é pegar todos os voos do Santos Dumont, exceto Brasília e Congonhas, que ficaria para o Santos Dumont, e o resto transferir para o Galeão. Será que isto vai, então, fomentar o movimento do Galeão, ou vai diminuir mais ainda, né? Quer dizer, talvez, eu não sei, sabe? Quando se mexe com o mercado, se o mercado quer pousar no Santos Dumont, eu acredito, minha opinião pessoal aí, mas eu acredito que deixa quem está usando o Santos Dumont ficar lá mesmo. Se tentar levar para o Galeão, pode o tiro sair pela culatra, né? Sei lá, eu acho um pouco complicado. Tá vendo uma grita, né? Qualquer passageiro e tal que está acostumado
que faz aquele passageiro, não propriamente só o de turismo, mas especialmente o passageiro que é aquele passageiro de empresários e tal, prefere evidentemente pousar no Santos Dumont e vai se sentir incomodado. Mas enfim, qual o problema do Galeão? É só uma questão de distância do centro? Bom, infelizmente a gente observa que não é só isso. Mas os acessos, sem dúvida, é problema, né? O BRT, a questão dos horários do BRT, né? Tá tendo problema no BRT para esse deslocamento. E aí, o frescão que existia, aquele antigo frescão para o Galeão, também não existe mais. O horário do BRT não é seguro, quer dizer, tá muito vago. E aí, o passageiro e até mesmo o tripulante, ele fica na mão de quem? Do pessoal Uber, né, sem dúvida, e taxista. E cá entre nós, o que se relata é que existe um assédio e um abuso por parte desses, porque eles estão nadando de braçada em relação a fazer esse transporte, porque é a única opção viável, né? Mas tem o problema da segurança pública, infelizmente ela tem afetado, sem dúvida nenhuma. Há relatos, há pouco nós estávamos falando aqui com uma pessoa, né, até, né, Daniel, nós estávamos falando há pouco aqui, o que tem acontecido é uma coisa meio absurda. Gente, é irracional isso, mas tem sido solução para algumas pessoas. Tem gente que vai fazer um voo internacional, ele pega uma ponte aérea para Congonhas, e aí ele vai para Guarulhos ou vai para Viracopos para fazer o seu voo internacional. Quer dizer, tendo um aeroporto do gabarito do Galeão, no Rio de Janeiro. Tendo um lindo aeroporto, um aeroporto com estrutura. E aí, meu Deus, por que isso acontece? Será pela segurança? Será pelo problema, né? Aliás, relatos de assaltos e situações extremamente graves de segurança na linha vermelha e na linha amarela, né? Então, que justamente é o caminho que se tem para o Galeão ali, né? A linha vermelha levando até o centro do Rio e a linha amarela até a Barra. Enfim, isso é um problema extremamente sério. Eu gostaria de comentar uma notícia que saiu no Valor Econômico. O senhor Alex Malfitani, que é o chefe de finanças da Azul, né? Tem algumas reportagens que estão saindo e ele fez um comentário muito interessante, que aliás é da gente pensar, né? Ele diz o seguinte nessa reportagem no Valor Econômico, ele fala assim que o problema não é a concorrência, né? Porque politicamente estão vendo que existe uma concorrência entre Santos Dumont e o Galeão, então querem forçar que os voos, levar os voos para o Galeão. Então o problema não é essa concorrência, o problema está relacionado à soberania do cliente querer escolher pousar no Santos Dumont. Então não tem nada a ver com concorrência e sim com a soberania. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte, que o mercado é que regula isso, não adianta você forçar politicamente as coisas. Aliás, essa forçação de barra pode complicar. O Santos Dumont não tem enfrentado problemas econômicos e poderá enfrentar a partir daí, né? Quer dizer, uma coisa, trocando em miúdos, como o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, as questões estão um pouco mais embaixo aí. Só para vocês terem uma ideia, imagine, qual é o primeiro aeroporto no Brasil em movimento de passageiros? Você disse Guarulhos? Acertou. Qual é o segundo? Congonhas. Qual é o terceiro? Aí aparece já Brasília. Brasília é um hub importante no Brasil, né? E qual é o quarto? Pasme, é outro em São Paulo. Campinas, Viracopos. O Santos Dumont está bem, porque ele está pelo menos em quinto em movimento de passageiros. Está em quinto. E, de repente, essa manobra pode jogar o Santos Dumont mais para baixo. E o Galeão? Galeão, um aeroporto internacional que foi
criado para ser a porta de entrada do Brasil, está em 10º lugar em movimento de passageiros. Bom, gente, essa foi só uma reflexão sobre esse assunto aí. E você? O que você me diz? Você acha que essa solução proposta pelo governo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e do governo federal é acertada? Existe realmente uma concorrência entre Santos Dumont e Galeão? E aí basta obrigar, né, a transferência da maior parte dos voos do Santos Dumont para o Galeão, e aí estará tudo resolvido. Você acha isso? Fala com a gente aqui, tá bom? Um grande abraço.